derramou o consolo no coração de todos que estavam ali naquele dia. Você vai se entristecer, mas o que você faz com esses sentimentos? O que você faz, entre outras coisas, vai indicar como Deus vai trabalhar todo esse processo na sua vida. Assim como a dor de cabeça, por exemplo, vem inesperadamente, e cada indivíduo pode buscar as suas próprias estratégias para cuidar de si mesmo, assim devemos também procurar buscar cuidar das nossas emoções. O fato é que a saúde mental e a saúde emocional, para entender melhor o que cada uma delas significa, elas são semelhantes e diferentes. Então, eu separei algumas características que distinguem os dois segmentos de saúde e são importantes mantê-los bem nutridos. Então, a saúde mental representa um estado de equilíbrio que o indivíduo atinge. Assim, a relação que desenvolve consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor são desenvolvidos da melhor maneira possível. Então, da melhor maneira possível, ele vai conseguir adaptar-se e acompanhar a situação de momento que ele está vivendo. Pode avançar até o slide número 9. Exatamente, aqui que nós estamos. Vamos para o 10. Ter saúde mental significa que o indivíduo aceita de forma natural as dificuldades e exigências da vida. Assim como sabe lidar bem com as suas emoções, sejam elas boas ou ruins. Então, a questão da saúde emocional é que você sabe lidar com as situações da vida. Ou seja, você não perde o controle porque uma situação é ruim. Você não perde a cabeça porque uma situação não lhe é favorável. Então, o sinal de saúde mental é que você consegue manter o equilíbrio mesmo estando sob pressão, mesmo estando diante de uma situação adversa. Então, por exemplo, você tem o seu trabalho, você tem lá o seu emprego, uma bela segunda-feira, você chega para trabalhar, o patrão te chama lá e diz: olha, eu não vou precisar mais do seu serviço. E dispensa você, manda você ir embora. Mas o que você faz? Se você tem saúde mental, você entende a situação e está ok, né? Então vamos seguir aí os procedimentos para o meu desligamento, né? Então, quando é que eu venço meus papéis? Quando é que eu vou na caixa receber os meus direitos? Enfim, você avança, mesmo sentindo que, puxa vida, não era isso que eu estava esperando. Não era isso que eu estava esperando. Então, saúde mental, você consegue manter-se equilibrado diante de uma situação diversa. Uma pessoa que não está saudável na sua mente e recebe uma notícia dessa, o que ele faz? Ele já quer bater no martelo, ele já quer xingar o cara, ele já quer virar a mesa, ele sai brigando com todo mundo, jogando tudo para cima. Essa pessoa não está saudável mentalmente falando. Ele não sabe lidar com uma situação adversa. A gente vê muito isso, notícias disso, que essa semana tem aparecido algumas, de pessoas que chegam no hospital e não sabem que o hospital público não é fácil. Não é fácil. Mas imagina, no hospital lá no Rio de Janeiro tinha uma única médica atendendo, de madrugada. Uma única médica. Chega uma família desesperada para atendimento do seu parente. Essa única médica estava atendendo os outros que tinham chegado antes. O que eles fizeram? Agrediram a médica a socos e pontapés para que ela atendesse o seu parente. O que aconteceu? A médica agredida, com a cabeça sangrando, agora precisava ser
atendida também, socorrida também. Resultado, ninguém mais foi atendido no hospital. Porque as pessoas chegaram sem saúde mental, totalmente desequilibradas. É verdade. Você está numa situação diversa, já passei por uma situação diversa. Eu estava no carnaval no Rio de Janeiro, visitando meus familiares, minha família toda no Rio de Janeiro. E a minha esposa passa a mão exatamente na segunda-feira de carnaval. E eu precisei levá-la às pressas para o pronto-socorro no hospital. Eu não sei se você já foi numa época de carnaval no hospital aqui em São Paulo. Deixa eu dizer para você, nem se compara com um hospital do Rio de Janeiro. É um campo de guerra. É um que levou uma garrafada, é outro que foi esfaqueado, é outro que levou um tiro, é outro que quebrou o pé, é outro que quebrou a cabeça. É um campo de guerra. Misericórdia. Eu cheguei aqui com a minha esposa e falei, meu Deus do céu, Senhor, né? De graça, né? Ela foi atendida, foi levada para o atendimento e eu fiquei lá em oração. Vamos ver aquela confusão toda, daquele caos terrível. De repente sai um enfermeiro, vem na área da recepção e diz: o senhor Paulo Dias. Eu falei: sou eu. Não sabe o que aconteceu, né? Sou eu. Ele chegou para mim, pastor, assim, bem pertinho, e falou: senhor Paulo, o senhor pode ficar tranquilo, porque nós estamos cuidando da sua esposa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele precisava sair de lá de dentro para vir falar comigo? Ele não precisava. Ele tinha esse compromisso? Não tinha. Mas como eu estava ali no coração, Deus já tocou no coração dele e falou: vai lá e fala com o meu servo, que a esposa dele está sob os meus cuidados. Ele não estava sob os cuidados daquele enfermeiro e do médico, estavam sob os cuidados de Deus. No meio daquela confusão toda. Então veja, se você tem saúde mental, pode ter um caos à sua volta. Você vai buscar em Deus para que você se mantenha equilibrado. Você não vai perder o seu senso. Você não vai perder a sua capacidade de pensar de maneira calma, lógica e tranquila. Você não vai se deixar afetar pelo que está acontecendo à sua volta. E isso é você ter saúde mental. Vamos lá para o 11. Reconhecer seus próprios limites e saber quando precisa de ajuda de outras pessoas para superar determinados problemas também é uma característica de quem goza boa saúde mental. Então, como eu falei, se você tem uma dor no seu corpo e você tem uma boa saúde mental, você tomou lá o analgésico, a dor não passou. Aí você diz: bom, tenho que procurar um médico. Quando você diz eu tenho que procurar um médico, isso sinaliza que você tem boa saúde mental. Que você percebe que você precisa de ajuda. E quem vai te ajudar é o médico. Eu tive um irmão na igreja do Rio de Janeiro, eu fui pastor também do Rio de Janeiro, que ele se acidentou com o machado. Né? Se acidentou com o machado. Né? Estava lá cortando um pedaço de madeira, o machado bateu assim meio de lado, resvalou, veio na coxa, pá! Abriu, continuava. Passados 2 dias, dia socorrido, a esposa veio me procurar: pastor, eu preciso chegar lá conversar com o meu marido. E ela falou: aconteceu isso. E ele está em casa dizendo que Deus vai curar a perna dele. Coisa que ele precisava ter ido para o médico imediatamente. Imediatamente. Porque todo corte no corpo pode abrir uma janela para uma infecção. E a perna dele já estava ficando roxa. E eu cheguei na casa dele,
E ele virou para mim e falou assim: pastor, não se preocupe, Deus vai curar a minha perna. Eu falei: então, eu tenho aqui para dizer primeiro um recado da parte de Deus. E o recado da parte de Deus é o seguinte: se o Rômulo for comigo para o hospital agora, não vai perder essa perna. Pastor, o que é isso? Deus está dizendo que não. E sabe qual o sinal que você vai perder essa perna? Olha como é que ela está roxa. Esse é o sinal de Deus para você. Sabe por que eu não tinha ido para o hospital? Porque eu era um homem zarrão, um cara mais alto do que eu, forte, mas tinha medo de agulha. Tinha medo de agulha. E ele sabia que ia tomar muita agulhada por causa daquele corte. Ia tomar injeção, ia ter que costurar aquele corte. Veja, por uma situação o cara perde a noção da seu equilíbrio mental e coloca em risco a sua própria saúde, o seu próprio bem-estar. No 12. Além disso, a saúde mental está mais ligada ao cérebro, está aqui dentro da nossa cabeça. E os profissionais que cuidam da saúde mental são os médicos, psiquiatras e psicólogos. Então, os médicos psiquiatras, eles vão cuidar exatamente da parte do seu cérebro, o que está acontecendo com o seu cérebro. Os psicólogos vão ajudar você na parte emocional, na parte dos seus sentimentos. Agora, vamos concordar que temos um certo preconceito em buscar esses profissionais, principalmente o psiquiatra. Eu não estou ficando louco, né? Você está doido, você está louco. Eu não estou ficando doido, eu não estou ficando louco, então não vou. Sabe que às vezes precisava ir, né? Era importante que fosse, né? Porque o psiquiatra ele vai identificar exatamente o que está faltando de composição, principalmente química, para o equilíbrio das suas emoções. Ele vai ver qual é o seu caso e ele vai dedicar você exatamente para que você possa adquirir novamente esse equilíbrio de saúde na sua mente. É verdade. E é importante que você siga a recomendação que ele passa. O psicólogo ele vai te ouvir, ele vai acompanhar você, ele vai acompanhar a sua condição. No slide 13, você pode ver comigo mais um profissional da área, que são os terapeutas psicanalistas. Eu trabalho mais com psicanalista. Nós analisamos o aspecto de saúde mental. Então, se eu estou lidando com uma pessoa que está saudável na sua mente, você está saudável mentalmente. Se há algum comportamento que está fora ali de ajuste, se há algum aspecto relacional no indivíduo, de cada pessoa, e a gente vê então um aspecto mais amplo, o histórico de vida da pessoa, de onde ele veio, onde foi que ele nasceu, como foi a criação dele, como foi o relacionamento dele com os pais, como foi o relacionamento dele com a família. Vamos ver a formação dele, qual profissão ele exerce, que tipo de formação ele conseguiu já alcançar na vida, que nível de escolaridade ele tem, sua origem, sua cultura e etc. Então vamos fazer um mapeamento de um indivíduo um pouco mais amplo, um pouco mais completo. E poder então ajudá-lo especificamente dentro de um determinado contexto. Então, dentro daquilo que o indivíduo apresenta, a gente vai pegar um aspecto ali mais urgente e trabalhar aquele aspecto mais urgente. E ajudá-lo a encontrar equilíbrio naquela área que ele precisa ser atendido mais urgentemente. Pode ser relacionamento, pode ser atividade profissional,
Eu tinha uma paciente que chegou para mim e falou assim: pastor, estou à beira de pedir demissão do meu emprego. Já conversei com o meu marido, e o meu marido concordou: olha, se você quer pedir demissão, peça. Mas antes eu tenho que conversar com o senhor. O que o senhor acha? Vamos analisar. Hoje ela está feliz e bem resolvida com o mesmo trabalho que ela tem. Ela só precisava entender um pouco quem ela era e como ela poderia desenvolver aquela atividade. Ela estava perdendo o quê? Ela estava perdendo a sua saúde mental e pronta para tomar uma decisão da qual depois ela iria se arrepender. Então o que analisamos? Analisamos a formação dela, a cultura dela, a origem dela, analisamos um pouco do contexto presente e com isso ela foi conseguindo encontrar novamente satisfação naquilo que ela estava fazendo. Então quando você enfrenta uma situação, você precisa de ajuda de alguém que possa olhar com você para as partes que precisam ser observadas dentro daquele contexto. 14. Apesar de estar diretamente ligado à saúde mental, a saúde emocional envolve questões diferentes. Saber lidar com sentimentos, conseguir se desvencilhar e superar acontecimentos ruins são algumas das implicações de uma boa saúde emocional. Eu falei anteriormente, se você tem uma boa saúde emocional, você não vai perder o seu equilíbrio. Você não vai brigar no atendimento escolar, você não vai arrumar confusão de qualquer situação, qualquer momento, você já perde a noção. Não, você vai poder ser afetado por aquela emoção ruim, pela raiva, pela tristeza, pela ira. Você vai ser afetado, acontece de repente. Mas você não toma uma iniciativa com base naquele sentimento. Você o respira fundo, conta até quanto for necessário. Às vezes só de 1 a 10 não funciona, de 1 a 100 também não. Você tem que contar um pouquinho mais, para você poder saber, bom, e agora o que eu faço diante dessa situação? Às vezes dá vontade de pegar pelo pescoço, às vezes dá vontade, ver aquilo ali, espera aí, não é isso, não é isso, E na igreja acontece isso, pastor? Será que acontece na igreja? Infelizmente acontece. O irmão chegou para mim e me disse tantos desaforos, há muitos desaforos. E a pergunta dele para mim: o que o senhor vai fazer com isso? Eu falei assim: olha, o que eu estou com vontade de fazer, você nem queira saber. Mas me dá um tempinho que eu vou pensar no que você me disse. Passada uma semana, ele ainda cheio de ira, então vai me responder ou não? Falei: rapaz, eu estou pensando como é que eu vou te responder, porque eu tenho 100 maneiras diferentes de responder você. Só tem o seguinte: 99 delas, eu não vou gostar do resultado final e você muito menos. Então dá um tempinho para encontrar a única resposta que vai trazer paz ao meu coração e também levar paz ao seu coração. Ele saiu, baixou a cabeça, foi embora. Passou mais uma semana, 2 semanas o negócio. Eu falei: bom, agora eu já sei como é que eu vou lidar com essa situação. Chamei 2 irmãos como testemunhas, expliquei a situação. Não, pastor, vamos com o senhor, vamos lá conversar. Chamamos o irmão, ele veio. Eu falei: pois bem, meu irmão, hoje eu estou aqui pronto para dar para o irmão a única resposta que eu posso dar ao irmão, que deixe o meu coração em paz e que leve a paz ao seu coração.
Eu só disse isso. Sabe o que aconteceu? O cara caiu de joelho no meu pé pedindo perdão. Entendeu? Sabe o que eu estava pronto para dizer para ele? Eu perdoo você por tudo que você me disse. E nem precisou, porque ele já caiu no meu pé. Pastor, me perdoa, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Eu falei, eu sei, você perdeu a noção do perigo. Né? Você perdeu a noção do perigo. Né? E ali liberamos perdão, conversamos, compartilhamos. Eu continuei com o meu coração em paz e ele ficou com o coração dele em paz. Mas no primeiro momento a vontade não era essa. A vontade era fechar a mão, né? E dar com vontade. Né? Você quer uma resposta? Vou te dar uma resposta bem forte. Né? Mas no final o que ia acontecer? Eu ia ficar mal, né? E a cara dele muito mais ainda. Né? Então, precisamos ter a saúde de saber lidar com situações ruins, porque elas surgem a qualquer momento na nossa vida. Né? O 15, alguns elementos podem ser levados em conta ao se caracterizar a saúde emocional. Ela deve envolver a percepção de si mesmo. Qual é o seu limite? Qual é a sua capacidade? Qual é a capacidade de você manter relacionamento com outras pessoas? E também manter entusiasmo com a vida. Mas, infelizmente, temos que reconhecer que há pessoas que não há como você manter um relacionamento saudável com elas, porque elas não querem isso. Quando você vira com alguém que está com suas emoções comprometidas, com a sua capacidade mental comprometida, não adianta você querer receber uma resposta agradável e positiva dele, porque não vai vir. É aquilo que nós chamamos de pessoas difíceis na vida. Todos nós temos essas pessoas. Elas estão na nossa família, elas estão na nossa vizinhança, elas estão no nosso condomínio, elas estão no nosso trabalho, elas estão na escola onde nós estudamos, os nossos filhos estudam, os nossos netos estudam, elas estão na nossa igreja. Interessante que há um desafio também para amar essas pessoas. Quando você pensa que você ama os seus irmãos, que você ama a todas as pessoas, que você ama o seu próximo, sabe o que Deus faz? Coloca uma pessoa difícil na sua vida. Que é uma pessoa difícil de amar. Né? Difícil de amar. Que você vai precisar ter que respirar fundo. Né? Ele vai chegando lá, você já se prepara. Né? Você já se prepara, né? Emocionalmente, né? Você já pede que o revestimento do Senhor, né? Senhor, que os teus anjos acampem nesse lugar agora, né? Que você já vem ali, você já sabe que vem problema. É verdade. Porque é um jeito de ser daquela pessoa. Né? E nós temos as pessoas no nosso meio e elas precisam ser amadas. Né? Elas precisam ser amadas. Né? Na nossa igreja no Rio de Janeiro havia uma irmã, que a gente costumava brincar na juventude, né? Que ela, quando alguém pedia para ela orar, ela conseguia unir toda a igreja numa só oração. Geralmente, os irmãos esqueciam um pouco do jeito dela e pediam ela para orar. Né? Eu quero pedir para a irmã fulana orar. Quando alguém fazia isso, a igreja, meu Deus do céu, né? Senhor tem misericórdia, né? O povo já começava a clamar, né? Porque, para vocês terem uma ideia, a oração dela já começava assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, até que enfim nessa igreja alguém lembrou que eu sei orar.
Né? Já começaram assim. Né? Essa era a introdução da oração. Né? E a igreja toda orando, Senhor, cala essa boca, fecha, Senhor. Né? Porque daí para fora, né? Amém. Era o marido, eram os filhos, era alguém na igreja, né? Meu Deus, eu cheguei na tua casa nesta manhã e a irmã Maria Helena passou por mim, nem me cumprimentou, né? E a irmã já ficava lá, meu Deus do céu, nem fiz por intenção, nem percebi, né? E assim vai, né? Era uma pessoa que não tinha equilíbrio, né? Uma pessoa difícil. Quando você chegasse perto dela, você tinha que saber que você ia levar uma espetada, né? Você ia levar uma espetada, né? É como se você estivesse pegando um porco-espinho, né? Você vai, não tem jeito, você vai levar um espinho de presente para casa, né? É como se você pegasse um ouriço do mar, né? Então você pode ali com todo cuidado, né? E tal, botando a mão com todo cuidado por baixo dele, né? Mas não se surpreenda se você for espetado, né? Há pessoas assim. E a gente precisa saber lidar com essas pessoas. Não dá para excluí-las da nossa vida, né? Mas você que tem saúde mental, você precisa saber que aquela pessoa tem aquele jeitão de ser e não dá nenhum sinal de que vai melhorar. Então você tem que se aproximar com cuidado, né? E se afastar também com cuidado, né? Porque você pode levar uma na entrada ou pode levar uma na saída, né? Então você tem que saber chegar e tem que saber sair. Mesmo assim. Né? Porque você está lidando com uma pessoa que tem dificuldade com as suas emoções, com os seus sentimentos. 16. Quando a saúde emocional não está em plena condição, as relações com outras pessoas geralmente são abaladas. O profissional que cuida da saúde emocional, o terapeuta alternativo e também o hipnoterapeuta vão trabalhar para ajudar essa pessoa a encontrar novamente esse equilíbrio emocional. 17. O que diferencia entre saúde emocional e saúde mental são alguns elementos sutis, como por exemplo, a forma como cada um pode ser percebida. A saúde emocional é mais fácil de se perceber por outras pessoas, uma vez que se trata diretamente da forma vivida com outros indivíduos. Então, rapidamente você percebe, pela maneira que ele lida com outras pessoas. Então, você já não precisa nem ser um profissional, né? Se ele responde rigidamente, né? Se ele responde na lata, né? Se você pergunta e já leva uma, né? Você já sabe que está lidando com uma pessoa que tem as suas emoções ali não muito equilibradas, né? Então você já logo fica na música. O indivíduo aqui né? Esse aqui é complicado, né? Não precisa nem ser profissional, você já vê pela forma como ele lida com outras pessoas, você já sabe que você está lidando com uma pessoa ali que está com alguma dificuldade, né? 18. Já a saúde mental é um pouco mais complexa, pois uma vez que envolve questões químicas cerebrais, pode ser mais difícil perceber sinais de que o indivíduo não está na saúde plena, que é o trabalho que o psiquiatra vai fazer com a medicação, né? A medicação que o psiquiatra passa, é para equilibrar novamente os elementos químicos que estão faltando no seu cérebro. Por uma questão ou outra, pode ser por um esgotamento, por um estresse, por um momento difícil, por uma perda. A perda pode ser diversa, né? Pode ser o falecimento de alguém, pode ser a perda do emprego, pode ser a perda da casa própria, pode ser a perda de um bem, né? Pode ser até a perda do cachorrinho, né? Tem gente hoje tão ligada com os animais, né? Que tratam como se fosse filho, filha, né?
Então, quando o cachorrinho morre, a pessoa entra em luto. Né? Eu confesso que os irmãos respeito, né? Eu não entendo, mas respeito. Né? Então, de acordo com aquele momento, a pessoa pode precisar da ajuda desse profissional que vai ajudar a equilibrar aquela desgaste que houve emocional, que deixou então o seu cérebro com uma baixa produção daquele elemento químico que você precisa para ter uma saúde mental novamente equilibrada. Não significa ainda que você ficou louco, né? Esse é um outro estágio, um estágio um pouco mais avançado. Né? Esse ainda é uma introdução, né? É só uma preliminar. Né? Se você vai e trata, você fica legalzinho. Né? Se você avança para um estágio maior, aí pode ficar mais complexo. Né? Mas até mesmo os loucos são capazes de amar, né? E de serem amados. Né? Eu tive na minha igreja no Rio de Janeiro, na segunda igreja que eu pastorei, tinha um casal que ele se conheceu no manicômio do Rio de Janeiro. E eles se casaram. Né? E eles precisavam tomar uma dedicaçãozinha lá, né? Controladinha. Né? E quando o filho chegava, eles tiraram o filho, menino muito bonito, muito saudável. Quando o menino chegava lá em casa, nos 9 anos, ele chegava lá e falava assim para mim: pastor, dá para o senhor ir lá em casa? Eu sabia que eles não tinham tomado remédio naquele dia e o bicho pegou. Né? Eu disse: sim, vou lá. Ia também para lá, memória para lá. Chegava lá, realmente, ele todo arranhado de um lado, ela toda arranhada do outro, ele mordido de um lado, ela arranhada do outro. Né? Eu chegava, separava: cadê o remédio? Vocês tomaram o remédio de vocês hoje? Ah, pastor, faltou dinheiro, não deu bem. Eu já falei para vocês, quando faltar, fala comigo que eu vou lá e compro a medicação. Vocês não podem ficar sem. Aí eu lá, comprava o remédio, trazia, ministrava a medicação, esperava eles se acalmarem. Aí eles se acalmavam, se abraçavam, se beijavam. Né? Aí agora está bem, eu posso ir embora. Né? Precisavam desse auxílio o tempo todo, né? Para se manterem saudáveis e equilibrados. Né? O que era para ele mais surpreendente é que ele era taxista. Né? Eu ficava pensando: meu Deus do céu, esse camarada, né, taxista pela cidade. Imagina um dia que eu não tomo remédio, né? Como é que vai ser essa direção? Né? Só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus. Né? Você não precisa esperar chegar a um estágio tão avançado para procurar ajuda. Né? Você pode se perceber e procurar ajuda um pouco antes. No 19, semelhanças encontradas entre elas, tanto da saúde mental quanto da saúde emocional, tratam da nova forma de lidar com outras pessoas. Afirmar isso significa que, em muitos momentos, quando a saúde mental ou emocional não está plena, o indivíduo tende a se isolar. Lembra do texto de ontem que aconteceu com Elias? Ele teve medo. Qual foi a segunda coisa que ele fez? Deixou o seu servo lá em Berseba de Judá e foi para o deserto. Então, a primeira coisa, o indivíduo se isola. Né? Muda a forma como ele se relaciona com as pessoas. Não quer falar com ninguém, não quer ter contato com ninguém, não quer receber visita da igreja, não quer receber visita do pastor. Né? E quando aparece esse indivíduo assim, eu vou batendo na porta dele. Eu sabia que você não queria me ver, mas eu vim assim mesmo. Né? Fala para o pastor, eu não vim aqui não. Na mesma hora eu estou lá na casa dele. Né? Recebi o recado que era para eu não vir, mas eu vim assim mesmo. Né? Porque o indivíduo não está no seu melhor equilíbrio emocional. Você tem que ir lá para socorrê-lo, para ajudá-lo, né? Para trazer novamente a consciência. Né? Portanto, afeta diretamente as relações e como ele percebe o mundo e as pessoas que estão à sua volta. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém pensa na minha necessidade, esse mundo não tem jeito.
está tudo perdido mesmo. E então ele começa a fazer uma releitura do mundo e das coisas que estão à sua volta e das pessoas. Ninguém entende, ninguém pensa em mim, e vai por aí fora uma série de adjetivos que ele coloca, falando do isolamento que ele já está sentindo. 20. Como o mestre da vida, Jesus lida com as emoções. Deus nos criou com o coração que tem desejo. Salmo 37, versículo 5 diz isso. Nós temos sentimentos que são expressos pelas emoções, e elas dão cor à vida. Ter emoção é a coisa mais linda e mais saudável que existe. Se você tem a capacidade de sentir, de amar, de perceber a beleza à sua volta, de admirar as flores de uma árvore na sua rua, se você tem a beleza de parar e observar a graça das coisas, se você é capaz de sorrir, se você é capaz de rir de você mesmo, se você é capaz de ter na sua casa piadas que só funcionam para a sua família. Tem isso, né? Tem aqueles casos na nossa família, e quando a gente conta e fala, lembra um para o outro, a gente morre de rir. Mas se você conta para alguém, a pessoa fica olhando assim, não vi graça. Não vi graça nisso. Por quê? Porque é uma piada que só funciona na sua família. É um caso que só tem graça para vocês que estão ali no contexto. Aí vocês morrem de rir. Isso é ser saudável. Isso é partilhar dos sentimentos de alegria, dos sentimentos de prazer, de satisfação. E partilhar essas emoções, elas são maravilhosas. Mas também não podemos nos esquecer que também existe a tristeza, que também existe a melancolia, que também existe a frustração, que também existe a ira, a raiva, que também existe a culpa, e que esses sentimentos também fazem parte da nossa vida. Por isso, não à toa a Bíblia nos diz em diversos textos o quê? Chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Paulo diz em Filipenses o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos. A igreja de Filipenses é uma igreja que estava entristecida pela situação que o apóstolo estava passando. Eles com certeza choraram muito pelo aprisionamento de Paulo. Então, que Paulo reconhece o quê? Que ele, em determinado momento do seu aprisionamento, somente a igreja de Filipenses se preocupou em suprir as necessidades do apóstolo. Enviou ofertas, enviou um servo para estar com o apóstolo. Então, Paulo escreve para a igreja falando o quê? Ok, vocês já choraram por mim, vocês já derramaram suas lágrimas por mim, mas não esqueçam, alegrem-se, novamente digo, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se comigo. Alegrem-se por mim. Então faz parte da vida vivermos uma emoção e outra. E a Bíblia está repleta de textos que falam para nós sobre isso. Então, ter uma vida saudável, saber que você em determinado momento vai ter oportunidade para rir, para celebrar, para festejar. E nós, como crentes, né, nós somos bons nisso, né, pastor? Né? Por falar em fazer festa, é com a gente mesmo, né? Eu fui fazer estava acompanhando um casal que ia fazer uma cerimônia de casamento, então fui contratar um lugar para fazer a cerimônia de casamento, né? E o dono do buffet falou, sabe o que vocês vão querer no casamento de vocês? Aí o casal falou, nós somos cristãos. Aí o cara botou a mão na cabeça. Meu Deus do céu. Crente não bebe, mas come que é uma coisa. Esse gente sabe aproveitar, né? A gente não deixa nada desperdiçar, né? E se sobrar alguma coisa, a gente leva para casa com todo prazer, né? Mas também nós temos oportunidades, momentos em que nós vamos chorar.
uns com os outros. Vamos sentir a dor do nosso irmão. Vamos dividir com ele o nosso pesar. Então, a Bíblia diz que as nossas emoções não são para serem vividas isoladamente. E se você ficar rindo sozinho, aí sim você vai parecer um doido, né? Pô, o cara está rindo sozinho, né? Nem compartilhou a piada para a gente rir junto, né? Então, se você tem motivo para celebrar, celebre junto. E se você tem motivo para chorar, chore junto. Chore com alguém. Não se envergonhe de chorar, de abrir o seu coração. Porque isso é cristão, isso é bíblico, e isso é a maneira como Deus nos criou. Seres amados por Ele, cheios de emoções que podem ser bem administradas para vivermos mental e emocionalmente saudáveis. Eu termino por aqui hoje, pastor, e quero que a graça de Deus seja com os irmãos. Nós vamos continuar amanhã, exatamente a partir desse ponto. Né? Como eu falei, isso é só uma introdução. Né? Se a gente fosse fazer um negócio aqui, isso é um curso. Né? Então, é só uma introdução. Né? Muitas famílias, elas foram afetadas e foram desfeitas por falta de equilíbrio emocional, por falta de saúde mental. Muitos casamentos ruíram também por causa disso. Então, por isso, a melhor forma de nós preservarmos a integridade da nossa família, do nosso relacionamento, é cultivarmos de forma saudável as nossas emoções